Eu sou natural de Pernambuco, não é? Recife. Nasci ali nos idos dos anos 71. Minha família é uma família de origem católica romana. E eu cresci dentro desse ambiente, um ambiente, não é, em que toda a família tinha muito esse cuidado de sempre estar indo à igreja. Era uma família de fato que tinha uma presença muito marcante na igreja católica. E nós crescemos ali nesse ambiente, mas o meu pai já não era tão devoto assim à fé católica. Mas nós sempre tínhamos esse ambiente, né, de certa forma que acredito até inclusive que isso já foi um preparo de Deus para a minha vocação ministerial, e vou dizer por quê daqui a pouco. Mas sou filho ali de Pernambuco, natural da cidade de Recife. Ali cresci, tenho mais dois irmãos, o Adriano Batista de Lima, eu sou Alexandre Batista de Lima. Tenho meu irmão Adriano Batista de Lima e minha irmã Maria Betânia Batista de Lima. Meus pais, o nome da minha mãe se chama Josefa Maria de Lima e Marcelino Batista de Lima. Ainda adolescente, eu passei a trabalhar na casa de uma família cristã. Eu estou falando assim como se deu a minha chegada até a igreja evangélica, até a igreja cristã. Como eu falei, minha família era de origem católica, mas ainda jovem, 14 anos, eu era muito presente na igreja romana, de maneira que inclusive até cheguei a ser convidado a lecionar com 14 anos, a dar aulas ali para o pessoal que ia se preparar para o batismo, fazer ali o crisma, a primeira comunhão. E nós chegamos a participar ali, dando aula e tal, e eu percebia já ali, eu acredito que Deus já começou a trabalhar na minha vida, porque eu já percebia que havia alguma coisa estranha. Eu queria levar aquilo muito a sério, e de fato levava muito a sério. Lecionar, ensinar a Escritura, ensinar a Bíblia, era uma coisa para mim que era muito séria. Minha mãe percebia isso também, e até às vezes brincava, né? Olha, vai ser um padre e tal, por conta do meu compromisso, da minha seriedade naquilo que eu fazia. E percebi que tinha alguma coisa que não estava assim muito bem, porque depois de ensinar a Escritura, os amigos saíam, iam para as farras e tal, eu percebia que aquilo era um pouco assim incoerente com aquilo que a gente ensinava e com aquilo que a gente fazia, não é? E aí passei a trabalhar, ainda com acho 14, 15 anos, na casa de uma família cristã, um pessoal da Igreja Presbiteriana do Prado, um bairro de Recife, Presbiteriana do Prado, e essa família, ela me chamou muita atenção pela forma, o testemunho de como eles viviam, a família dessa igreja. E eu percebia que tinha alguma coisa diferente naquela família, de maneira que eu passei então a ser impactado com o testemunho daquela família. E então um certo dia eles me chamaram para participar de um acampamento. Eu trabalhava com eles tinham, a família toda tinha uma fábrica que fabricavam instrumentos de percussão, berimbau, cachixi, não é? Bangôs. Eles vendiam não só para o mercado ali de Recife, não é? Mas vendiam também para fora, para a Bahia, vendiam muito. E eles me chamaram para participar de um acampamento, lá mesmo, né, na cidade, na época do carnaval, e eu fui a esse acampamento, e foi nesse acampamento que a gente passou a ver de fato que o que eu buscava, né, aquelas perguntas existenciais que existiam dentro de mim, eu vivia me perguntando e pensando, está faltando alguma coisa, o que é que está faltando? Eu encontrei essas perguntas quando eu tive contato de fato com o Senhor nesse acampamento, mas ainda não cheguei a tomar uma decisão. A minha decisão se deu bem depois, mas ali foi o primeiro contato com a igreja evangélica e com aquele ambiente, não é? Que até então eu tinha até um certo medo, assim, porque a imagem que se tinha da igreja cristã evangélica era uma imagem terrível, né, que se fazia da igreja evangélica, não é? De que a gente, se você fosse para uma igreja evangélica, eles iam pegar você e puxar lá para frente e tal. Então existia esse estigma
que foi quebrado quando eu fui lá e percebi que era exatamente totalmente diferente, não é? Um ambiente muito, muito acolhedor, um ambiente muito, muito bom, um ambiente muito, muito confortável da gente estar. Então ali eu passei a ter amizade com o pessoal da igreja e depois de um tempo, né, depois desse acampamento de tempo, eu resolvi tomar minha decisão. Com relação à chegada à Igreja Presbiteriana, não é, do Brasil, de fato eu não conhecia, não é, eu era muito jovem ainda, tinha 17 anos, não conhecia até então a Igreja Presbiteriana do Brasil. Claro, né, já tinha sido abordado, antes mesmo de ser cristão, por alguns irmãos, né, alguns crentes que faziam seus trabalhos de evangelização, como acredito que quase todo mundo é abordado às vezes, né, no trabalho de evangelização, entrega de um folheto, e conhecia bem assim a Assembleia de Deus, pelo trabalho que eles realizavam de evangelização. E porque também no bairro onde eu morava tinha uma grande Assembleia de Deus e eles tinham uma presença muito marcante assim no trabalho de evangelização. E a Igreja Presbiteriana, que eu passei a fazer parte, ela era distante do meu bairro, onde eu morava. Eu morava em um bairro chamado Mostardinha, o nome é até engraçado, né? Lá em Recife. Um bairro de periferia, e a igreja que eu passei a fazer parte, ela era do bairro do Prado, já um pouco mais próximo do centro da cidade, cerca aí de 7 minutos do centro da cidade. Mas como eu falei, a minha chegada à Igreja Presbiteriana foi a partir dessa família. Eu me impactei com o testemunho dessa família, que depois me convidou a ir para o acampamento, e como eu já tinha, de certa forma, uma certa ligação com a vida religiosa, pelo fato de ser católico e estar bastante envolvido ali até com essa parte do ensino, não é? Passei então a ensinar o pessoal, então eu acredito que a partir dali começou a surgir um interesse meu pela Escritura e de conhecer mais a Cristo, não é? Conhecer mais ao Senhor. Não tinha aquele conceito ainda de que aquilo era um pensamento de conhecer teologia, não é? Não conhecia ainda o termo teologia. Fazia aquilo assim, de forma intuitiva, mas não tinha assim, de fato, um conhecimento ainda da teologia. Mas eu queria algo mais, eu queria conhecer mais a Deus, eu queria levar aquilo mais a sério, eu queria realmente andar com o Senhor. E a Igreja Presbiteriana me proporcionou essa possibilidade, né, de levar Deus a sério, porque eu via isso nas pessoas. Eu percebia que aquilo que os pastores ensinavam, não é, aquilo que a gente aprendia, era uma coisa de fato que não só tinha apenas a teologia em si, mas a prática da coisa. E quando eu cheguei à igreja, assim, ainda no início da minha conversão, eu já cheguei assim com todo gosto de gás. Eu queria trabalhar, eu já queria servir. E de fato eu já percebi que já existiam ali os traços da minha vocação, porque eu já quis estar bastante envolvido na vida da igreja e nas atividades da igreja, em tudo que a igreja fazia. E o meu pastor, para responder à questão como é que eu cheguei a me interessar pela questão do estudo teológico, né? O meu pastor percebeu em mim que existia alguma coisa diferente, uma vocação. Eu já pregava nas ruas, né? Sem nem ter conhecimento de nada, assim, de homilética, mas o pessoal já me botava para pregar na rua, eu já saía nos cultos evangelísticos pregando, né? Daquela forma mesmo, amadora, mas leiga, mas fazia esse trabalho, né? E depois o meu pastor me indicou para que eu pudesse ir então ao seminário. E fui ao seminário, fiz teologia no Seminário Presbiteriano do Norte, que fica lá mesmo em Recife. Mas não só tenho a formação em teologia, também fiz uma graduação em pedagogia, com habilitação em português e inglês. E ainda em 2015 fiz também a minha graduação em psicologia. Então sou psicólogo de formação, apesar de não exercer a psicologia, pedagogo também de formação e teólogo. Então essas são minhas formações. Muito bem, eu fui apresentado, né, a gente chama assim na Igreja Presbiteriana, como aspirante ao Sagrado Ministério no Presbitério do Recife.
conhecido como, né, PRRE, Presbitério do Recife. Foi o meu presbitério de origem, minha igreja de origem, Presbiteriano do Prado, e o presbitério em que eu ingressei como aspirante ao ministério, o Presbitério do Recife. Ali passei, 5 anos, estudando no seminário, e fui ordenado no final de 99, na verdade, dia 20 de dezembro de 1999. E o primeiro campo que eu assumi, que eu comecei a trabalhar, na verdade, assim que eu fui ordenado, eu fiquei com o meu pastor, na igreja mesmo do Prado. Ele pediu para ficar com ele, dando uma força a ele, mas me deixou bem à vontade para que eu pudesse ir atrás de campos. E surgiram 2 campos, inclusive um era aqui em Itapipoca. Então, o primeiro campo, assim, que eu saí para conhecer, fora do meu estado de Pernambuco, foi aqui em Itapipoca, apesar de que eu tinha ido muito à Bahia, conhecido muito a Bahia, até pensei que seria pastor lá, mas o primeiro campo que eu vim conhecer foi aqui em Itapipoca. Existia um campo aqui que hoje é a segunda igreja, a Igreja da Boa Vista. Na época era a congregação, e fui recepcionado ali pelo pastor João Soares Maria Lemos, pastor Lemos. Foi nos buscar em Fortaleza e vim com um amigo meu chamado pastor Daniel. Viemos a Itapipoca, conhecemos aqui o campo. Existia um outro campo em Várzea Alegre. O pastor Lemos também nos levou lá e conhecemos também esse campo em Várzea Alegre. E, assim, com o presidente do presbitério, na ocasião, que era o pastor Eudes Ferreira de Oliveira, em memória, ele conversou conosco, era o presidente do presbitério, e disse: existem esses 2 campos, aonde é que vocês querem ficar? Esse meu colega, pastor Daniel, disse: não, eu queria ficar em Itapipoca, porque ele era músico, e aqui tinha uma estrutura assim, que favorecia esse trabalho dele na música, tá? E eu disse: não, eu fico em qualquer lugar. E fiquei em Várzea Alegre, e ali em Várzea Alegre passei 10 anos, de 2000 até o final, assim, de 2010, nós ficamos ali em Várzea Alegre. Quando nós saímos, a gente queria estudar, queria, enfim, investir nessa questão acadêmica. Eu tinha muito desejo de fazer psicologia, e a gente saiu. E surgiu uma oportunidade de irmos para a Mossoró, no Rio Grande do Norte. E aceitei o convite de ir a Mossoró. Ali nós participamos de uma eleição, fomos eleitos, passamos 2 anos em Mossoró. Depois fomos a Recife, voltamos a Recife a convite de um pastor amigo nosso que estava iniciando um trabalho, e ele queria um pastor auxiliar. Então eu fui pastor titular em Várzea Alegre, a primeira igreja como pastor titular da primeira igreja presbiteriana de Várzea Alegre. Em Mossoró fui pastor titular também, 2 anos, eleito, e tive a experiência de ser pastor auxiliar pela primeira vez quando saí de Mossoró e fui para Recife trabalhar com um pastor amigo meu chamado Jânio Clímaco. E ali nós passamos 5 anos na minha própria terra natal, ali em Recife. E aí nasceu a minha filha Nicole, e do nascimento da minha filha Nicole a gente percebeu a dificuldade, distante da família. Minha esposa Laila, ela é daqui do Ceará, ela é de Tauá, natural de Tauá. A família dela toda é presbiteriana, também lá na congregação de Tauá, o pastor Marcos Antônio hoje, que é o pastor da igreja. E por conta dessa dificuldade, a distância, nós resolvemos voltar para o Ceará. E aí eu passei a entrar em contato com alguns pastores amigos meus, e surgiu a oportunidade de a gente voltar indo para a igreja presbiteriana Ebenezer, o presbitério central do Ceará. E fomos para essa igreja, uma cidade pequena, a cidade de Deputado Irapuã Pinheiro, fica ali próximo a Iguatu, a Copiara, região central do estado aqui do Ceará. E foi quando eu voltei. E lá, depois de passar 2 anos mais ou menos, nós tivemos a surpresa da nossa filha, que foi diagnosticada com autismo. E nós, então, conversando com o Senhor, com Deus, e entre família ali, entendemos que seria o momento de a gente ter que sair da cidade. Eu tinha sido eleito lá na igreja para passar 5 anos. Tivemos que interromper essa nossa caminhada lá com a igreja Ebenezer e procurar um lugar que a gente pudesse vir, para que a gente pudesse cuidar de Nicole. Então, na verdade, a ideia de vir para uma cidade maior, que a princípio não seria nem aqui, Itapipoca, nós colocamos diante do Senhor que Deus abrisse uma porta de outra igreja, porque a gente viu a necessidade de cuidar de nossa filha. E então recebemos
uma ligação do presbítero Erasmo e do pastor Armando, que nós já tínhamos feito uma certa amizade. Quando a gente veio a primeira vez aqui para Itapipoca, o pastor Daniel ficou aqui, e aí eu sempre vinha também por conta do meu amigo Daniel, e passamos um tempo tendo contato aqui com a cidade, naquele período do ano 2000, por isso que eu conheci a cidade de Itapipoca e conheci o pastor Armando naquela época. E a gente fez essa amizade, não tão grande assim, porque depois a gente se afastou, mas aí ele, com carinho, lembrou da gente e fez esse convite, e eu vim. E estou hoje aqui, graças a Deus, pela vontade do Senhor, acima de tudo pela vontade do Senhor, que permitiu que a gente pudesse chegar até aqui. Ok, só antes, queria ressaltar aqui, que eu estou aqui vim com a minha família e não falei, mas queria aqui falar rapidamente que a minha esposa, Laila Cristina Oliveira Diniz e Nicole Lima Diniz, nós temos essa mentalidade de que o ministério pastoral ele não se faz só, se faz com a família. De forma que os meus projetos, eles também envolvem a minha família. Então, é claro que, a princípio, quando eu saí lá de Irapuã Pinheiro, eu saí por entender que a minha família era o meu primeiro projeto. Então, a princípio, claro, que o meu projeto é a minha família, é cuidar, de fato, da minha filha. Mas é claro que, se Deus nos trouxe para cá, entendemos que Ele tem também algo para nós aqui. Minha esposa, ela é formada também, ela é fisioterapeuta e lá na cidade que nós estávamos, ela dava assim uma orientação, ela pôde ajudar também no trabalho da igreja com a questão do conhecimento que ela tinha na fisioterapia, e nós trabalhávamos muito lá. A igreja lá, além da sede, nós temos ainda 3 congregações e o trabalho lá era muito intenso, muito forte. Eu sempre tive essa mentalidade de que eu não preciso que ninguém fique dizendo para mim que eu tenho que trabalhar. Eu entendo que essa é a minha responsabilidade e o meu compromisso com o Senhor acima de tudo. De maneira que todos os dias de manhã a gente ia para o gabinete pastoral, podia não ter ninguém, mas eu estava lá, estudando, escrevendo. E eu vim para cá, estou aqui agora em Itapipoca. A princípio nós viemos para auxiliar o pastor Armando, ele é o pastor da igreja, de maneira que a nossa agenda e o nosso projeto de trabalho está, de certa forma, até certo momento, condicionado ao pastor titular da igreja. Então eu vim para atender uma agenda que ele, juntamente com o conselho da igreja, nos apresentaram. Mas nós temos sim expectativas, Nós temos expectativas de revitalizar o trabalho ali no Croatá, onde Deus nos deu esse desafio para a gente trabalhar. Estou com muita vontade, com muita expectativa, muito desejo de fazer aquele trabalho. Vou para ali com alegria muito grande no coração, me sinto muito bem no meio daqueles irmãos, não me importo com a quantidade de pessoas que estão ali. Quero fazer o trabalho do Senhor e trabalhar dentro do tempo que me foi disponível, da agenda que me foi disponível. E sim, tem outros sonhos, Se Deus aprove ao Senhor, tenho vontade sim de repente começar outros trabalhos, outros campos. Eu vejo que existem muitas cidades aqui ao redor aqui de Itapipoca, Cidades promissoras, cidades até com uma população crescente, cidades bem estruturadas, que é um caso de se pensar, em uma possível congregação futuramente, um ponto missionário, um ponto de pregação, um ponto missionário, enfim. Então eu também penso nisso, O outro pensamento também, claro, é assistir aos irmãos, aqueles que estão mais distantes, aqueles que estão, fracos na fé, pessoas que, por conta da pandemia, ficaram com medo, alguns estão ainda com esse medo de vir à igreja, e a gente percebe que há uma certa ausência, isso não só na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Itapipoca, como em muitas igrejas de uma forma geral. Então a gente pensa também em trabalhar nessa assistência pastoral aos irmãos que estão distantes, podendo ir visitar, de maneira que a gente tem esse pensamento. Inclusive, eu tenho até conversado com o pastor Armando e dito para ele que esse é um ministério que eu tenho, um ministério de visitação. Eu gosto muito de visitar as pessoas, de ir à casa das pessoas,
Nessa semana já fizemos isso, inclusive, agora há pouco nós estávamos na casa do seu Chico Crente, né, seu Francisco, fomos lá ministrar Santa Ceia para ele. Essa semana também estivemos ministrando Santa Ceia a outros irmãos, de maneira que eu quero poder ser bastante presente nessa questão do trabalho de visitas. E até peço aos irmãos que, se precisarem, pelo fato de eu não conhecer ainda todo mundo, fale para a gente, entre em contato com a gente, que a gente está à disposição de atender os irmãos. E por fim, como a gente está chegando ainda, a gente não tem assim ainda assim, não podemos dizer assim, eu tenho esse projeto assim e tal, porque a gente está chegando agora, está conhecendo a igreja, está vendo como é a dinâmica da igreja, da cidade, mas já percebo que a igreja, graças a Deus, tem uma participação muito efetiva aqui na sociedade, tem sido elogiada por isso, inclusive até reconhecimento por parte do trabalho, da igreja, que a igreja tem feito, tem sido reconhecida pelo seu trabalho, principalmente na questão da ação social. E o meu desejo, meu coração é continuar fazendo aquilo que a igreja já tem feito muito bem, todo esse trabalho de assistência social, a igreja bastante relevante na cidade, mas ainda a gente está sempre condicionado à agenda do pastor, ao trabalho do pastor, enfim, aos projetos do pastor Armando. E Deus vai colocando dentro daquilo que nos for apresentado, proposto para a gente fazer, a gente vai então colocando nossas ideias e nosso trabalho, e desejamos inclusive muito que a igreja esteja nos apoiando nisso, caminhando juntamente com a gente, para que a gente possa servir a Deus na graça do Senhor Jesus. Eu queria então encerrar essa minha fala, essa minha apresentação aos irmãos da Igreja Presbiteriana de Itapipoca, dizendo que de fato meu coração, e da minha família também, de Laila, de Nicole, nosso coração está feliz em poder estarmos aqui, e queria pedir aos irmãos que continuem orando por nós. Nós temos orado pela igreja e pela vida dos irmãos, pedimos aos irmãos que nos ajudem, nos apoiem, estejam presentes no nosso trabalho, naquilo que a gente estiver realizando. E queria deixar inclusive um texto da Palavra de Deus para vocês, não poderia terminar sem deixar uma porção da Escritura que está no Salmo de número 46, versículo de número 11, que nos diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então a gente vem nessa certeza de que nós não estamos trabalhando sozinhos. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele nos trouxe para cá, Ele estará conosco nessa nossa caminhada. Que Deus abençoe a cada um e, enfim, fiquem com Deus. Que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês.